Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Senadora Gleisi Hoffmann, Vossas Excelências estavam aqui a debater um assunto e não tenho ideia de quanto eu ali, da direção dos trabalhos, também estava querendo dar minhas opiniões. Entretanto, entendi que, por cautela, deveria ouvir ambas. Mas eu inicio meu pronunciamento exatamente nesse ponto e nesse aspecto. Eu que venho à tribuna para falar não só disso, mas de outros assuntos também. Eu quero dizer que a imprensa hoje noticia, a senadora que me antecedeu leu aqui e solicitou a inclusão nos anais de um editorial, e eu também faço em relação à matéria publicada no dia de hoje em todos os meios de comunicação e em blogs, inclusive, que retrata o que foi uma palestra proferida no dia de ontem pelo ministro Barroso, ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que em uma palestra, acho que na Universidade de Brasília, ele teria afirmado, senhoras e senadores, de forma textual, aí abre aspas, o impeachment depende de crime de responsabilidade. Mas no presidencialismo brasileiro, se você procurar com lupa, é quase impossível não encontrar algum tipo de infração, pelo menos de natureza orçamentária. Portanto, o impeachment acaba sendo, na verdade, a invocação do crime de responsabilidade que você sempre vai achar, mas a perda de sustentação política. Ou seja, o que o ministro Luiz Roberto Barroso está dizendo? Aquilo tudo que nós afirmamos sempre. E baseado no quê? Baseado não só na legislação brasileira, mas baseado no próprio entendimento do Tribunal de Contas da União, que aqui tanto a senadora Gleisi quanto a senadora Ana Amélia estavam a debater. Veja, a presidente Dilma está sendo acusada de ter cometido 2 tipos de crime no ano de 2015. Ter assinado decretos que abriu recursos suplementares, e segundo, ter ficado um período sem pagar ao Banco do Brasil, quando esse aplicou a legislação de 1992 e garantiu o pagamento da equalização dos juros pelo Plano Safra. Aí nós devemos perguntar e, ao mesmo tempo, responder. Esses 2 feitos da presidente Dilma em 2015 foi feito em anos anteriores? Por ela, presidente Dilma? Ou pelo ex-presidente Lula? Ou pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, para não ir mais para trás? E a resposta será sim. Todos eles agiram da mesma forma, senadora Gleisi, todos. Fernando Henrique Cardoso, Lula, a própria presidente Dilma em seu primeiro mandato. E como o Tribunal de Contas agiu diante desses fatos? Quando analisou previamente, não aprovou, porque o Tribunal de Contas só dá o parecer prévio. E a isso, senadora Ana Amélia, eu vou me referir também em relação à participação do Ministério Público de Contas na análise preliminar da prestação de contas da Presidência da República. Mas como agiu o Tribunal de Contas em anos anteriores, analisando esse fato? E veja, quando o procurador, doutor Júlio, esteve pela 2ª vez na comissão, eu mostrei a ele uma tabela do banco, divulgada pelo Banco Central, em que mostrava que o governo federal ficava em débito em relação somente ao Plano Safra, porque é somente isso que nós temos que debater na comissão instalada, que desde, no mínimo, 2006, 2007, é que o governo federal fica devendo ou passou a dever recursos ao Banco do Brasil, atrasou o pagamento. E nunca, em nenhum momento, o Tribunal de Contas disse que houve crime de responsabilidade por esse fato poder ser caracterizado como uma operação de crédito. Nunca. Pelo contrário, em nenhuma análise de prestação de contas anterior a 2014, o Tribunal fez uma ressalva sequer. Propôs, orientou a aprovação de todas as contas anteriores a 2014, mesmo esses fatos estando expressos lá também naqueles anos. Aí o que acontece? Em 2014, por
conta de uma provocação do Ministério Público de Contas, abre-se um procedimento em outubro, finalzinho das eleições. E em novembro, o tribunal inicia pela primeira vez, publiciza o seu novo entendimento. E repito, novo entendimento, porque não foi um entendimento sobre um fato novo, não. Foi um novo entendimento sobre um fato antigo. E é exatamente por conta dessas questões que o ministro Luiz Roberto Barroso diz o seguinte, que se for procurar em todos os governos se houve ou não algum problema em relação à execução orçamentária, é óbvio que vão encontrar. Mas o que acusam a presidente Dilma nem infração é, porque foram procedimentos adotados em anos anteriores e sem sequer que o tribunal fizesse uma ressalva sequer. Agora não. Afastaram uma presidente e pretendem tirar-lhe o mandato definitivamente, um mandato que foi conquistado nas urnas. Por conta disso. Eu levanto um segundo aspecto que vou querer debater. Já comunico aqui que vou apresentar uma questão de ordem solicitando que também nós analisemos esse aspecto, senhoras senadoras, no âmbito da comissão. E qual aspecto seria? Há um entendimento, pelo que nós pesquisamos, pelo que nós estudamos, que pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, na hora da elaboração do parecer prévio sobre as contas da Presidência da República, não existe atuação do Ministério Público de Contas. Quem disse isso foi um ex-procurador-geral do Ministério do Tribunal de Contas da União. Ele disse, não caberia um parecer sobre um parecer, porque o que o Tribunal de Contas faz é proferir um parecer prévio, cujo julgamento se dá no âmbito do Poder Legislativo, do Congresso Nacional. Diferente de outros procedimentos, diferente de outros julgamentos que são proferidos exclusivamente pelo Tribunal de Contas da União. Aí sim, há a participação efetiva dos membros do Tribunal de Contas. Mas veja, senhora presidente, senhoras senadoras, esse aspecto é importante. Quero dizer que entre os recursos que nós ingressamos, aqui se falou muito anteriormente da necessidade de ter uma perícia. Eu concordo, aliás, não entendi o porquê da mudança repentina e abrupta de posicionamento dos membros da Comissão Especial. Talvez seja uma ordem que chegou de última hora vinda do Palácio do Planalto, porque algo que parecia já estar acertado. Seria deferido o pedido de perícia, não da forma como pediu a defesa, que era uma perícia internacional, mas uma perícia feita aqui, em território nacional, e que poderia ser feita até por técnicos do Senado Federal, que são tão competentes como os técnicos do Tribunal de Contas, mas usando o argumento mais esdrúxulo e que não corresponde à verdade, dizendo que não havia necessidade de perícia, porque mais de 17 técnicos já haviam analisado aqueles fatos, aqueles dois aspectos, e teriam considerado como crime. A senadora Ana Amélia acabou de ler aqui, que com exclusividade, não sei qual foi, mas um dos jornais do nosso país deu essa notícia com exclusividade. Eu não sei qual é, senadora Ana Amélia. O jornal O Globo deu com exclusividade de que em breve serão divulgados os pareceres onde estão apresentados 15 possíveis irregularidades, os pareceres prévios. Eu perguntei isso ao doutor Júlio. Há parecer prévio em relação às contas de 2016? Não, não há. Então, como que se indefere um pedido de perícia dizendo que não há necessidade porque os técnicos do Tribunal de Contas já haviam analisado? Não é verdade. Porque quando a denúncia foi feita, ela foi feita antes do final do ano e a prestação de contas só foi encaminhada ao Poder Legislativo, que remete ao Tribunal de Contas 60 dias depois de fim do exercício financeiro anterior.
mas não querem a produção de provas. Infelizmente, nós somos obrigadas a registrar isso. Não querem a produção de provas e, por isso, rejeitaram a perícia. Mas tenho muita esperança em que, através do recurso, a perícia seja deferida. Como tenho muita esperança que o tempo e que o cumprimento do Código do Processo Penal, que o cumprimento do rito estabelecido em 1992, como determina a ADPF 378, seja restabelecido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Porque, de uma forma também inexplicável, apresentaram um roteiro em que nós, senadoras e senadores, que somos também magistrados nesse caso, só temos 3 minutos para fazer questionamentos. 3 minutos. E sequer podemos perguntar e ouvir imediatamente a pergunta para fazer outra. Temos que gastar os 3 minutos, fazer rapidamente 5, 10 perguntas e quem está lá depondo tem mais 3 minutos para responder. Que inquérito é esse? Que investigação é essa? Apelamos, tivemos que apelar mais uma vez ao bom senso do presidente do Supremo Tribunal Federal para que confirme se serão esses mesmos os procedimentos. Na minha opinião, o próprio julgamento anterior do Supremo é que teria que ser modificado, porque nós estamos amparados pela ADPF, estamos amparados pelo Código do Processo Penal. Senadora Gleice, concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. De fato, essa situação da perícia e da ampla defesa da presidenta na comissão de impeachment tem sido para nós um grande desafio. Não é verdade que a presidenta está lavando mãos das suas responsabilidades. Quando nós temos sistemas complexos de decisão, e quando a gente fala sistemas complexos de decisão, é porque o conhecimento que se exige da pessoa que vai decidir não é possível humanamente ela ter sozinha, então precisam pareceres, precisam pessoas que trabalhem em outras áreas, precisam técnicos para dar suporte, é que nós achamos importante a perícia, para mostrar que a decisão da presidenta Dilma foi embasada em análises técnicas que se sustentavam pela legislação vigente e por pareceres do Tribunal de Contas da União. Aliás, é isso que tem feito sistematicamente o Tribunal de Contas da União ao analisar as contas dos presidentes nos últimos anos. Nenhuma conta foi rejeitada, a não ser a da presidenta Dilma. Todas as outras contas foram aprovadas com ressalva. E por que aprovadas com ressalva? Exatamente porque a decisão do presidente da República não pode ser avaliada como objetiva e responsabilidade única e exclusivamente pessoal dele, por conta de um sistema complexo de administração. A perícia iria nos ajudar a mostrar isso. Nós não estamos dizendo que não teve nenhum problema em relação a qualquer ato com o orçamento, assim como tiveram com os outros presidentes, mas isso não é justificativa, para fazer o impeachment de uma presidente da República, não é justificativa para afastar um presidente da República. Eu vou de novo colocar uma analogia aqui que eu fiz desde o início dos trabalhos na comissão. Nós estamos penalizando a presidenta como se tivéssemos impondo pena de morte a quem cometeu uma infração de trânsito. É isso que está colocado. E nós não conseguimos produzir as provas. Então, falar na comissão, ter testemunhas, fazer discurso não garante a defesa, nunca garantiu. É importante para o debate, é importante para ajudar no convencimento, mas não é isso que garante a ampla defesa. Portanto, eu quero lamentar novamente o fato de não termos tido direito a fazer perícia, mesmo com o parecer favorável do senador que é relator do caso, do presidente da comissão. Nós fizemos um recurso ao ministro Lewandowski. Eu espero sinceramente que esse recurso seja deferido, porque se não for deferido, nós vamos deixar de produzir as provas necessárias. E quero dizer de novo aqui, senadora Vanessa, não é uma questão só para o momento, é importantíssima para a defesa da senhora presidenta, com certeza, mas também é importantíssima para a história brasileira. Tem que ficar registrado todos os passos, tem que ficar registrado todos os atos e tem que ficar registrado todos os argumentos e processos que levaram a presidenta a ser afastada. Então, por isso, de novo, quero aqui me solidarizar ao pronunciamento de Vossa Excelência. A gente tem atuado junto na comissão e sabe o quanto tem sido difícil colocar a nossa opinião. Aliás, às vezes, na maioria das vezes, somos desqualificadas.
como se nós quiséssemos fazer chicana, atrasar os trabalhos, que nós queremos falar toda hora, que nós queremos aparecer na TV. As pessoas não veem que nós estamos numa comissão em que a maioria já tem posição tomada. E nós, da minoria da defesa da presidenta, estamos resistindo para mostrar ao Brasil que tem coisas erradas nesse processo. E muitas vezes, para sermos ouvidos, temos que gritar, porque nos cortam o microfone, porque ficam fazendo gracinhas, porque ficam nos aparteando. Então, é isso, a gente tem que dizer à população brasileira, nós estamos lá fazendo uma resistência em nome da democracia, uma resistência em nome da verdade, uma resistência para defender a presidenta, mas, sobretudo, para defender o nosso Estado democrático de direito. Eu agradeço a parte, incorporo ao meu pronunciamento, senadora Gleisi, e dizer o seguinte, eu acho que quem está querendo obstruir, e obstruir sem qualquer debate os trabalhos da comissão, é a maioria. Eu não compreendo por quê. Senhoras e senadores, ficamos até 2h30 da manhã debatendo, iniciamos 11 horas da manhã da quarta-feira, ficamos até 2h30 debatendo, todas nós, todos resistindo, mas cansados, e óbvio que uma pessoa cansada não produz tudo aquilo que deva produzir, se ontem nós não fizemos nada. Estávamos todos aqui, poderíamos ter interrompido 8, 9 horas da noite e retomado ontem. Mas por quê? Porque tem que nos cansar, porque tem que apressar, porque as pessoas não têm que assistir o que é que nós estamos debatendo, lá só pode ser. Aí eu pergunto, quem faz chicana? Quem faz chicana? Quem quer protelar? Somos nós que queremos trabalhar na quinta, na sexta? Ou são eles que nos levam até madrugada? Eles revezando entre eles. Revezando, é só olhar. Almoçam, jantam, tomam café e sempre tem um número. E nós lá resistindo porque somos minorias. Somos 5 em 21. Então, é preciso que se diga isso também e precisamos mudar os procedimentos. Mas, enfim, eu repito, não à toa o ministro Luiz Roberto Barroso diz o seguinte, que na realidade a perda do mandato da presidente Dilma está ocorrendo por conta da perda da sustentação política. É por isso, não porque ela tenha cometido qualquer crime de responsabilidade, e a senadora Gleisi sabe que eu digo que nem infração de trânsito há, porque não havia nenhuma regra por parte do Detran, nenhuma regra que considerasse aquilo como infração de trânsito, porque outros presidentes fizeram, governadores fazem, e isso nunca foi considerado crime. Nem alerta foi dado, absolutamente nada. Mas, enfim, eu quero agora dizer que esse problema, e quero relacionar esse fato do afastamento da presidente Dilma ao que nós estamos ouvindo aqui. O presidente em exercício, o presidente temporário, Temer, tendo que ir, não só ele, a imprensa, mas mobilizar todo o seu ministério, mobilizar a sua base de apoio aqui no Congresso Nacional para dizer que o seu governo não é uma ação entre amigos. Está aqui publicado. Ao negar a atuação por Cunha, Temer diz que governo não é ação entre amigos, mas continua na velha atrapalhada de quando iniciou. Na velha atrapalhada de quando iniciou. Primeiro, já teve que demitir ministros que admitiu. Aliás, isso foi segundo, porque primeiro prometeu que o Brasil teria ministros técnicos e não vinculados à política. E entregou o quê? O ministério só de políticos e nada técnico. Um orador que nos antecedeu aqui da tribuna disse o seguinte, que escolheu pessoas certas para os lugares certos. Citou o ministro Serra, ministro da Economia, ministro da Fazenda, Meirelles, mas esqueceu de citar o ministro de Minas e Energia, o ministro de Educação, o ministro de Ciência e Tecnologia, presidentes de partidos, senadores, deputados federais. Mas, enfim, segundo, alguns já foram demitidos. Terceiro, outros estão na lista porque também envolvidos com problemas, não só em relação à Operação Lava Jato, mas também com problemas políticos gravíssimos. E hoje tivemos outra notícia. 3 dias depois, eu aqui leio o que publica o Valor Econômico, 3 dias depois de prometer barrar indicações políticas para empresas públicas e de economia mista, até que o Congresso aprove a lei da responsabilidade
responsabilidade das estatais, o presidente interino Michel Temer contrariou o seu próprio discurso e nomeou, ao nomear o presidente em exercício do PSD, Guilherme Campos, para comandar os Correios. Presidente dos Correios, Guilherme Campos, presidente em exercício do PSD, nomeado 3 dias após o presidente interino, temporário, dizer que não nomearia nenhum político para nenhum cargo em estatais ou mesmo em conselhos não permitiria. Está aí, presidente de um partido político que lhe apoiou no processo de afastamento da presidente Dilma, acabou de ser nomeado como presidente dos Correios. Mas eu creio que a grande novidade, o importante que falemos nesse momento, foi a entrevista que a presidente Dilma concedeu ontem, no dia de ontem, à TV Brasil, ao site 247. E também conversou com alguns senadores. Tivemos uma reunião importante essa semana, relatada aqui várias vezes pelo senador Requião. Aliás, a reunião ocorreu na casa do senador, em torno de 30 senadores participaram dessa reunião, onde debatemos a situação grave da política brasileira e caminhos para a superação da crise. E estamos chegando à conclusão de que o melhor caminho seria buscar, junto à população brasileira, a saída para a crise. E ontem, nas entrevistas concedidas pela presidente Dilma, ela reconhece isso, que é preciso repactuar a democracia através da democracia. É preciso chamar a população brasileira para que ela diga como quer resolver esse impasse. Ou seja, a própria presidente Dilma já acena na defesa da realização de uma consulta popular para que o povo diga se quer ou não antecipar as eleições. Eu quero aqui saudar o desprendimento da presidente Dilma, que foi eleita para um mandato de 4 anos, mas hoje vem a público e admite essa possibilidade. Isso é importante, porque nós sabemos, o ministro do Supremo disse isso, ela foi tirada do poder porque perdeu o apoiamento do Congresso Nacional por essa razão. Então, se o Congresso Nacional, a maioria do parlamento não permite que a presidenta eleita governe, o que ela diz? Olha só o desprendimento, a responsabilidade que ela demonstra para com seu país e a sua gente e o respeito para com a democracia. Eu aceito ouvir a população sobre isso. Olha só, porque se ela não pode governar, como que alguém que não recebeu nenhum voto, que faz tudo diferente do que fala, pode continuar no governo? Não pode. Para fazer o que está fazendo, quer entregar o país, quer tirar direito dos trabalhadores, isso não somos nós que estamos dizendo. Foram eles e foram pegos através da Operação Lava Jato nas gravações, quando o senhor Jucá, senador Jucá, diz ela tem que sair. Só assim a gente pode fazer a reforma da Previdência, porque nenhum presidente eleito vai conseguir encaminhar essa mudança. Então, eu quero aqui dizer à presidente Dilma, eu lhe cumprimento pela sua coragem, eu lhe cumprimento pelo desprendimento, eu lhe cumprimento para ajudar a mostrar, a acenar ao povo brasileiro a saída para essa grave crise, a maior da que eu já vivi. Eu não vivi o período da ditadura militar, não vivi o momento da ditadura que muitos, por muito tempo, nos ensinaram, inclusive eu na escola, num primeiro momento, a mim foi dito que era uma revolução nada, uma ditadura onde a democracia, o direito mínimo às liberdades foram suprimidos. Então, eu quero dizer da minha alegria de estar aqui falando isso sobre a participação e as declarações da presidente Dilma no dia de ontem. Senadora, me permite, senadora Vanessa, não é só para... Se a presidente permitir, a presidente Ana Amélia, mas creio que é possível. É rápido. Eu queria só reforçar o que Vossa Excelência está falando, me agregar no pronunciamento de Vossa Excelência e também parabenizar a presidenta Dilma. Eu não tenho dúvidas que o voto popular é o melhor remédio. E ela foi muito clara ao dizer isso, para limpar toda essa lambança que esse governo interino, golpista está fazendo, nós precisamos consultar o povo. Se o povo quer que, de fato, ele continue no
governo, se o povo quer que ela volte ou se o povo quer uma nova eleição. Eu achei isso muito democrático por parte da presidenta. É só quem lutou muito pela democracia, que compreende a dificuldade no momento político que nós estamos vivendo, que sabe das dificuldades, inclusive, dela ter apoio político na Câmara dos Deputados, principalmente pelo quadro que temos lá, ela colocar de forma clara que, através da consulta popular, que nós vamos resolver esse problema tão grave político que está instaurado no nosso país. Então, eu queria me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência e também deixar aqui registrado meus parabéns à presidenta Dilma. E agradeço novamente a Vossa Excelência, senadora Gleice. Senadora Ana Amélia, eu solicito de Vossa Excelência também a inclusão nos anais dessa Casa de uma nota aprovada já formalmente pelo meu partido há algum tempo, que trata exatamente desse assunto, da necessidade de podermos ter no Brasil, o mais cedo possível, a realização de um plebiscito para que o povo brasileiro, homens, mulheres, jovens a partir de 16 anos de idade, possam dizer que saída querem para o Brasil, se querem antecipar ou não as eleições. Eu acho que nada mais democrático do que isso. Então, eu solicito e encaminharei à mesa para que seja incluído nos anais. E, por fim, fazer 3 registros para concluir minha participação dessa tribuna. O primeiro diz respeito à opinião dada aqui pelo senador Waldir Raupp. Infelizmente, ele não está, disse a ele que queria ter feito uma parte, mas como estava dirigindo os trabalhos, preferi não fazer. Mas ele dizendo da necessidade de privatização, da aceleração do processo de privatizações no país, e levantou o exemplo do saneamento. Eu quero dizer ao senador Waldir Raupp que me preocupa muito isso. Primeiro, pelo estudo e pelas conclusões tiradas em relação às privatizações ocorridas durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, em que mostrou que as privatizações foram feitas não para beneficiar a população ou o consumidor, mas apenas para atender interesses privados, apenas para isso, não é? Então, o balanço que fazemos é muito ruim. Entregarei ao senador Waldir Raupp, porque sei da sua preocupação, sei da sua dedicação, um livro que foi relançado recentemente, de Aloysio Biondi, já falecido, um livro importante que trata em detalhes, com números reais, concretos, sobre o que foi o problema da privatização. E privatização no setor de saneamento, eu quero dizer que eu vivo na prática esse exemplo. A cidade de Manaus tem o seu sistema de água e saneamento privatizado há algum tempo. Primeiro, a privatização foi criminosa, porque o Estado, além de não receber nada, teve que pagar. Além de não receber nada, teve que pagar. Segundo, para ampliarmos o abastecimento de água com o sistema já privatizado, o governo federal teve que aportar recursos, bancar ele próprio a obra de nova captação de água em Manaus, porque a empresa denominada, não sei se mudou o nome, era do grupo Suez, não sei se mudou, porque muda de grupo, de proprietário, sem sequer o povo ser comunicado disso. A empresa disse que não tinha capacidade, não tinha possibilidade de investimento. Então, para melhorar um pouquinho a situação do abastecimento de água, foi o governo federal quem investiu. Então, eu lamento, mas, enfim, é um debate que terei muita alegria de travar posteriormente com o senador Waldir Raupp e com o Brasil, porque é um debate importante. Também registro, senadora Ana Amélia, com muita tristeza, a morte aos 74 anos de vida, faleceu no dia de ontem, dia 9 de junho, o bispo da prelazia do município de Itacoatiara, no meu querido estado do Amazonas, Dom Carilo Gritti. Ele que nasceu, é italiano, nasceu na cidade de Martinengo em 1942 e que era uma pessoa respeitada, querida, não apenas da Igreja Católica ou dos católicos, mas de toda a nossa sociedade de Itacoatiara, do interior e da capital. Estou também apresentando um requerimento, apresentando votos de condolências e de pesar pelo falecimento. E, por fim, mais dois registros. O primeiro deles diz respeito à publicação. Estou também encaminhando um requerimento solicitando que seja
deliberado um voto de aplausos ao Centro Socioeducativo UNAI de Minas Gerais, que fez uma publicação que trata da liberdade, sobretudo no ensino, na educação, como algo essencial para a formação da cidadania em nosso país. Então, que seja encaminhado também ao Centro Socioeducativo de UNAI esse nosso reconhecimento, por parte do Senado Federal. E, por fim, mais uma publicação que também apresento, através de requerimento, um voto de aplausos. Muito interessante, uma publicação feita pela Associação Brasileira de Escolas Legislativos e de Contas, ABEL, a Câmara Municipal de Pouso Alegre e o Senado Federal, que fizeram a publicação de vários exemplares da Constituição em miúdos, muito excelente, que fala, que descreve a Constituição no linguajar para que as crianças, para que os adolescentes, a sociedade mais simples, mais humilde, tome conhecimento dos termos estabelecidos na lei maior do país. Então, apresento também esse voto de parabenização, de aplausos por um trabalho simples, mas tão importante para a formação da nossa cidadania. Isso é bem importante nesse momento em que a nossa Constituição sofrerá muitos ataques, principalmente em relação aos direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo. E aqui, exato, senadora Gleisi, Vossa Excelência pode assinar também, senadora Ana Amélia, esse voto de aplausos, que acho importante. E aqui cumprimentar que a elaboração desse belo trabalho foi feito por Madu, em coautoria dos servidores Mônica Fonseca, Tatiana Rezende, a colaboração de Lívia Macedo, Jovan Ferraz, Matheus Roupe, Nilson da Silva Rebelo e Gislaine Buozzi. Pessoas que ficam no anonimato, mas produzem belos trabalhos como esse, que ajudam muito, como diz, na formação da cidadania de toda a nossa gente. E, por fim, um requerimento que assino, senhoras senadoras, meu último item, um requerimento que também encaminharemos pedindo informações, explicações do governo federal por conta do cancelamento, senadora Ana Amélia, cancelamento publicado no Diário Oficial do dia 3 de junho de, no mínimo, 6 convênios entre vários municípios, salvo engano, tem do Rio Grande do Sul, inclusive, da Secretaria de Mulheres. Convênios que não são de agora, convênios de 2011, 2012, 2013, convênios para o funcionamento daqueles ônibus de atendimento à saúde da mulher, convênios para a construção de casas da mulher, convênios para ações de combate à violência, num total, convênios de 418 mil, 475 mil, que foram cancelados sem nenhuma explicação. E vejam, senadoras, da onde vem os convênios? Caxias, no Maranhão, município do interior do Maranhão, convênio de 2013. No Rio Grande do Sul também, a própria cidade de Porto Alegre teve um convênio cancelado. Então, nós vamos apresentar um requerimento, tenho certeza que todas as senadoras deverão assinar esse requerimento pedindo explicações, porque nós sabemos da crise que o país vive, mas não dá para cancelar exatamente aí no momento em que o Senado se esforça, o Parlamento brasileiro, a sociedade, as mulheres se mobilizam na luta contra a violência, aí vem o governo federal cancelando esses convênios. É lamentável que isso aconteça, mas trabalharemos para reverter essa situação, para que cada um desses municípios que tem a perspectiva de continuar recebendo esses recursos do governo federal possam ter essa possibilidade, essa oportunidade. Muito obrigada, senadora Ana Amélia.